Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Théo Marieta e estamos aqui reunidos mais uma vez para dar continuidade ao estudo da obra Renúncia. Renúncia é um romance que foi trazido a nós pelo Espírito Emmanuel através da psicografia, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Nossos encontros acontecem semanalmente, e o programa vai ao ar toda terça-feira, às 19h30. Mas, se você não pode estar conosco no momento do lançamento, saiba que é só recorrer ao canal, à lista de reprodução, a playlist, e você encontrará todo o estudo lá, inclusive de outras obras que já estudamos. E demais, toda a programação do canal Videira Espírita. Então, para que possamos ter a ambiência adequada ao estudo, vamos ler uma mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, trazido a nós também por Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje, leremos a mensagem 22, intitulada Na Palavra e na Ação. E Emmanuel destaca as palavras de Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E Emmanuel faz as seguintes considerações. Dizes-te cristão, declaras-te seguidor de Jesus, afirmas-te cultor do Evangelho. Isso quer dizer que o nome do Senhor se encontra empenhado em tuas mãos. Se buscamos o Cristo, de certo é necessário refleti-lo. É imprescindível, assim, saibamos agir como se lhe fôssemos representantes fiéis no caminho em que estagiamos. Lembra-te de semelhante obrigação e, cumprindo-a, libertar-te-ás com facilidade. Com facilidade, é o que ele diz, mas é sempre um desafio. Libertar-te-ás com facilidade das sombras que te atormentam a marcha. Assevera-nos o apóstolo, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Efetivamente, a palavra e os atos representam a força de exteriorização dos nossos sentimentos e pensamentos. O coração inspira o cérebro dirige a existência. A emoção cria a ideia plasma as ações. É preciso, pois, sentir com Jesus para que aprendamos a raciocinar e a servir com ele. Alguém nos sugere a extensão da maledicência nas teias do julgamento precipitado? Há quem nos chame à contemplação das chagas e cicatrizes alheias? Surgem desavenças e mágoas em nosso campo de ação? Usemos a palavra nos moldes do benfeitor sublime, ajudando para o bem de todos, entre a bondade e o perdão. Somos tentados ao revide por ofensas inesperadas? Sofremos preterição e calúnia, apodo, sarcasmo, desdém e perseguição? Padecemos íntimo desencanto ou desgostos e angústias no templo familiar? Usemos a conduta do sublime benfeitor, ajudando para o bem de todos, entre o perdão e a bondade. Seja onde for e com quem for, busca o lado luminoso das criaturas, mobilizando o amor puro, a fim de que estejas em verdade na companhia do excelso cultivador,
purificando a eira do mundo. Não basta declarar a nossa condição de aprendizes do Mestre dos Mestres. É indispensável estejamos realmente com Ele, para com Ele colaborar na construção da vida melhor. Uma página para ler e reler, muitas vezes, na palavra e na ação. Vamos orar? Amado Mestre, Jesus nosso Senhor, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, para continuar a leitura do livro Renúncia. A cada página, muito aprendizado. E te agradecemos pela oportunidade, pois ela nos traz crescimento. Se conosco, amado Mestre, neste momento em que buscamos desvendar os mistérios, desvendar a história de Alcione, e que possamos aprender com ela e com as demais personagens. Que nosso anjo guardião possa estar conosco, nos ajudando a intuir os ensinamentos, a perceber as lições e guardá-las em nós para colocá-las em prática. Que assim possa ser, com a graça do bom Pai. Então, amigos queridos, vamos começar o nosso estudo fazendo aquele breve retrocesso para nos situarmos na história, né? Então, nós no último estudo, aqui conforme as minhas anotações, nós encontrávamos o Padre Damiano contando para Alcione de que ele iria para uma instituição de necessitados, por causa da condição dele, né, e a doença contagiosa e tudo. E ela, então, diz a ele que ela se nega a aceitar aquilo. E diz que traria para ele os 200 francos que ele disse serem necessários para que ele não fosse, né, para que ele pudesse pagar um lugar e ainda um criado para cuidá-lo, né? Só que Alcione não tinha um centavo. E ela, depois que saiu dali, ela realmente ficou preocupada, porque ela falou como se tivesse. E ela mentiu realmente, mas mentiu com a intenção, né, de conseguir, com a certeza, com a fé de que encontraria uma maneira de conseguir aquele dinheiro, porque ela precisava ajudar o querido amigo. E ela orou, então, fervorosamente, não pedindo o dinheiro, pedindo inspiração para que encontrasse meios de conseguir juntar esse dinheiro necessário para ajudar o amigo, né? Pediu, então, que Jesus a inspirasse. E andando, ela viu um cego cantando na rua, né, na frente de uma igreja, e aquilo brotou, né? Veio uma inspiração. Talvez ela pudesse fazer o mesmo, né, com o irmão. E então, ela, chegando em casa, conversa com o irmão, daí para eles fazerem, se apresentarem na rua, em frente a alguma igreja, mas não podia contar para a Madalena, para a mamãe, porque ela ia ficar preocupada, né? Então poderia não entender. E conseguiu convencê-lo, né? E eles, inclusive, fizeram um ensaio em casa, sem que Madalena percebesse que aquilo era um ensaio, né? Simplesmente alegraram o lar. E então, dali, alguns dias, eles foram os dois para a igreja, numa noite, né? Depois do trabalho. E ela, então, fizeram muito sucesso. Foi um momento muito concorrido, né? Enquanto ela estava ali cantando, tocando violino,
passou uma carruagem com um casal e o homem mandou parar a carruagem e desceu impressionado, porque ele olhou e viu que aquela moça era muito parecida com Madalena, quando jovem. E a companheira não gostou daquilo, né, mas foi atrás. E ele então ficou encantado ao vê-la cantando e pediu que cantasse uma canção especial, escolheu lá uma canção espanhola, né? Ela cantou e ele deu então a ela um saco de moedas. E ela ficou muito grata, é claro. Depois, quando ele finalmente foi embora, ainda a mulher perguntou a ele, né, se quanto que ele havia dado. Ele disse que havia dado 300 francos, mas que se ele tivesse na hora, ele teria dado 3.000. A mulher não gostou e já vimos então ali que tratava-se de Cirilo Davenport e Susana. E então ela foi, no dia seguinte, levar o dinheiro para o padre Damiano, que abriu o saco e descobriu 300 francos e ficou impressionado. Da onde, como que ela conseguiu aquele dinheiro todo? E ela acabou, então, contando a ele tudo que fez para ajudá-lo. Né? Ele ficou, claro, muito emocionado e agradecido, e contou que naquele dia o padre Guilherme, um grande amigo seu, havia visitado e ele falado que uma família, um casal chegado da América do Norte há 3 anos, que havia vindo da América do Norte para cuidar da saúde da filha, né, uma filha de 13 anos, estava precisando de alguém no perfil dela, né, no perfil de Alcione, para trabalhar na casa, para para os serviços da casa, né? E que pagaria um excelente salário. E disse ainda que, por coincidência, eles eram irlandeses. Né? Então, Alcione ficou muito feliz e ficou combinado, então, que dali a 3 dias o padre Guilherme a levaria até a casa, né, para apresentá-la ao casal. E ela contou para a mãe concordou, é claro, e disse ainda que era muito melhor ela trabalhar, né, como uma governanta, como alguém assim, do que como uma costureira para Madame Odette, né, seria bem mais interessante e com certeza o salário era melhor. Madalena não se opôs em momento algum. E também veio, né, como ela conseguiu dinheiro, ela conseguiu pagar o médico, e o médico foi vê-la, doutor Thierry, visitou Madalena e alertou a Alcione de que o reumatismo dela era muito sério, muito grave, que ela não sairia mais da cama. O joelho e os pés estavam muito atingidos, né? E então que ela ficaria naquele estado, ficaria de cama, né? Foi muito triste, mas era a realidade. E depois, então, no dia combinado, o padre Guilherme foi até. Ela foi com o padre Guilherme até a casa onde ia trabalhar, né? Depois, o padre Damiano recebeu a visita do padre Guilherme, que contou que todos gostaram muito de Alcione. Né? E ainda houve a coincidência de que ele reconheceu como a moça que cantava na praça, né? na frente da igreja. A igreja que, inclusive, lembramos no dia do estudo, a mesma igreja onde aconteceu o primeiro encontro a sós entre Madalena e Cirilo Davenport. E que então que somente a esposa não estava em casa, mas toda a família estava. Né? E ele começou a citar nomes que começaram a deixar o padre Damiano assim abismado, porque eram os mesmos nomes que sempre vinham à tona nas histórias de Madalena, né? Contando sobre o marido, sobre a vida em Paris, sobre tudo. Né? Então,
falou senhor Davenport, a senhora Susana, tio Jacques, né, o senhor Jacques. E o fato de serem irlandeses e terem vivido em Connecticut. Então, eles vieram para Paris, onde o senhor Davenport já havia trabalhado na sua mocidade, num trabalho mais humilde, né, mais simples, mais modesto, e que já tinha, então, né, vivido em Paris. E ele, então, ficou muito impressionado, e ele mencionou o nome de Samuel. Eu podia esse sobrenome, não me é estranho. Havia um Samuel, daí, sim, Samuel, é o pai do senhor Davenport, que já faleceu há uns 10 anos. Né? E soube ainda que ele, o senhor Davenport, era um rico comerciante. Ele é do ramo do fumo. E confirmou que era viúvo e que estava em segundas núpcias. E que havia casado com sua prima, Susana, que Jacques, seu tio, agora era, além de tio, era sogro, e que a primeira esposa era espanhola e que havia falecido, morrido de varíola em 1663. E todas as informações batiam, tudo. Né? É possível que não fosse ele. Agora, o que destoava? Como assim Madalena morta? E como assim ele vivo, se ele havia naufragado? O navio dele havia naufragado e ela fora notificada que ele tinha sido morto, né? Então percebeu que com certeza ali havia uma trama. Alguém havia tramado contra o casal, né? E ele então precisava conversar com a Alcione, porque ela ia trabalhar ali. Ela ouvia esses nomes que ela também estava familiarizada, né? E mandou um carro buscá-la. E Madalena falou para ela, quando ela chegou em casa, que ela precisava ir ver o Padre Damiano, imaginando que talvez ele tivesse piorado, mas não era, né? Ele queria realmente conversar com ela. E foi quando fizemos a pausa do estudo, na página 247, para quem tem essa edição do romance, 247, lá no final, nós lemos até o final, a última palavrinha da página. Né? Então, vamos retomar a página 248. Então, nós estamos nesse momento em que ela volta, né? Ela vai com o carro para casa do padre Damiano, lá para a igreja. Né? Chegando lá, começa o nosso estudo, na página 248. O velho sacerdote de Ávila abraçou-a comovido. Como foste de serviço, minha filha? Primeiramente, fala-me da tua pessoa. Como vai? Ficamos aflitas com a ida do carro. A saúde piorou? Nada, vou muito bem. Chamei-te tão somente para saber como te deste com o novo emprego. A moça tranquilizou-se, exclamando: Ora, graças a Deus. O padre Guilherme, prosseguiu Damiano solícito, aqui esteve e deu-me informações, mas preciso falar-te seriamente em particular. Tiveste boa impressão da casa e da gente? É muito interessante o que pude observar, aqui já ela respondendo a ele, né? Porquanto o senhor Davenport e a esposa não me eram de todo desconhecidos. Como assim? Indagou Damiano intrigado. É que assistiram ao concerto lá no adro de Nossa Senhora, e, por sinal, foi o senhor Cirilo quem me deu os 300 francos que eu lhe trouxe. Como tudo isso é significativo, exclamou o sacerdote muito emocionado. E como te receberam? O senhor Davenport e o tio, bem como a pequena Beatriz, de quem vou cuidar, trataram-me com excepcional carinho. A meninota parece nervosa e acabrunhada, mas tem muito bom coração.
Como primícias da tarefa, conversamos quase todo dia, valendo-me eu da ocasião para falar-lhe dos ensinamentos do Cristo, como verdadeiro e legítimo remédio para todas as necessidades da vida e do coração. Essa é a Alcione, né? Aproveitando qualquer brecha para falar de Jesus. Ela está mocinha e creio que me compreenderá. Infelizmente, não posso dizer o mesmo da senhora Susana. Esta, quando voltou de uma visita elegante, encontrando-me em casa, não disfarçou a contrariedade. Essa Susana não gostou nadinha de ver a Alcione ali, né? Porque ela realmente lembrava muito Madalena. Não sorriu quando o marido lhe falou que eu era a cantora da noite em que haviam estacionado na praça da igreja, afirmando que essa circunstância depunha contra mim. Acrescentou que o padre Guilherme estava, por certo, enganado na escolha, pois solicitara uma governanta mais velha, com maior experiência da vida. Quando me disse que meus serviços não lhe convinham, a pequena Beatriz fez grande bulha, afiançando o contrário. A enferma abraçou-se comigo, a gritar, provocando a intervenção do pai e do avô, que acorreram pressurosos. Esclarecido o motivo de suas lágrimas, o senhor Davenport cravou na esposa um olhar muito austero e decidiu que eu ficasse de qualquer maneira. Quer dizer, ela não gostou, já queria dispensá-la. A pequena Beatriz, que já em pouco tempo já havia se apegado a Alcione, né, já tinha gostado dela, se desesperou. O pai e o avô vieram, ele não aceitou. Davenport não aceitou que Susana a dispensasse, né? E ainda olhou muito feio. Né? Vendo, porém, o enfado da senhora, pedi permissão para desistir, mas não fui atendida. O senhor Jacques foi a meu favor, recriminando a conduta da filha. Reconhecendo-se isolada no seu ponto de vista, a senhora Susana passou então a tratar-me com brandura, concordando com a minha permanência ao lado da filha. Quer dizer, ela teve que... Desculpem o barulho. Ela teve que baixar, né, a guarda, porque senão ela ia ficar batendo de frente com Cirilo, né, com o esposo. Damiano, que a escutava com atenção, valeu-se da pausa e interrogou. E os nomes nessa família irlandesa não te preocuparam? Sem dúvida que me ocorreram pensamentos estranhos em contato com as pessoas da casa. Cirilo Davenport é o nome de meu pai, e os nomes de Jacques e Susana parecem muito ligados às recordações de mamãe. Porventura não te perguntaram pelo teu nome de família? Sim, mas deu-se um fato muito interessante, que me compeliu a permanecer um tanto retraída. Quando cheguei, olha a inspiração que ela teve, né? Quando cheguei, o senhor Jacques me contemplou muito admirado e disse ao sobrinho: é o retrato de Madalena Villamil. Tive um grande susto ao ouvir essa inesperada referência ao nome de mamãe, mas suponho que tratavam de pessoa importante de suas relações. Dentro em pouco, soube que a família é Davenport. E fiquei atrapalhada para responder ao senhor Cirilo quando procurou saber meu nome. Se dissesse Villamil ou Davenport, poderiam supor que eu estava querendo insinuar-me e classificar-me como parente da casa. Vendo a senhora Susana tão agastada com a minha presença, e para não lhe parecer petulante, disse então que me chamam Alcione da Chácara. Essa resposta foi boa, porque me tranquilizou a consciência, visto ser esse o nome com que me tratavam lá em Ávila, na intimidade. Assim, padre, creio que não ofendi a dona da casa e nem faltei à verdade. Ela abriu mão de dizer quem ela realmente era, para que não pensassem que ela estava ali atrás
do lugar, de um posto de filha. Eu digo, para que não confundissem as coisas. Ela havia ido para trabalhar, para trazer dinheiro para casa. Ela não queria contrariar a dona Susana, a dona da casa. Esse é um espírito superior, né? Esse é Alcione. Damiano fez um gesto de quem se tranquilizava e sentenciou. Procedeste muito bem. A prudência salva sempre. E depois de consultar o coração aflito e receoso das amargurosas revelações, disse à interlocutora com inflexão de carinho: agora, vamos aos motivos da inquietação que me obrigou a chamar-te. Voz pausada, evidenciando forte emoção, iniciou as confidências, reportando-se às afirmativas de Madalena e confrontando-as com as do padre Guilherme. A filha de Cirilo tudo ouvia com penoso assombro. Estupefata, não conseguia responder. Quando ele se referiu ao que se passara junto do túmulo da genitora, no cemitério dos inocentes, as lágrimas lhe rolaram dos olhos. Sumariando as suas conclusões, Damiano acentuava: não podemos ter qualquer dúvida, mas eu espero que te mantenhas sobranceira, né, acima a prova que nos visita e precisamos enfrentar. Sei quão amargas devem ser as tuas lágrimas, mas estou certo de que Deus te amparará o coração afetuoso. Não choro por mim, Padre Damiano, e sim pela mamãe, cujos padecimentos me cortam o coração. Impressionado com o acento comovedor dessas palavras, o velho amigo considerou: se vês que não podes continuar na casa dos teus parentes irlandeses, poderíamos arranjar uma desculpa que justifique a tua desistência. Se quiseres, dada a complexidade e gravidade do caso que nos defronta, poderemos aconselhar tua mãe a voltar para Castela. Estou doente, é verdade, mas isso não é motivo para deixar de acompanhá-las. E assim guardaríamos lá o doloroso segredo para sempre. Alcione recordou a figura do genitor quando lhe pôs nas mãos uma bolsa recheada, lembrou o acolhimento que lhe dispensaram no ambiente doméstico e ponderou: não podemos fugir. Não seria Deus que me conduziu à casa paterna para que eu aprendesse alguma virtude das que se ligam à divina humildade? Não creio que meus parentes precisem de mim para alguma coisa, mas sinto que necessito deles para acendrar meu coração. Ela está sendo o que aqui? Ela está sendo submissa a Deus. Ela está entendendo que não é por acaso que Deus a colocou dentro daquela casa. Que ela tem algo a aprender. Que eles realmente não necessitam dela, mas que ela necessita deles para aprender algo. A renúncia. Aí nós podemos ver uma das razões do título, renúncia, o título do livro, né? O velho sacerdote acolhia, profundamente comovido, aquela preciosa lição de renúncia. Observar a atitude angélica de Alcione representava enorme conforto para o seu espírito cansado. Por isso mesmo, calara-se para que ela, nobre e humildemente, continuasse a derramar-lhe na alma exausta, as sublimes consolações da discípula de Jesus. Além disso, prosseguiu Alcione depois de uma pausa. Se meu pai estendeu-me a carinhosa mão na via pública, proporcionando-me tanta alegria sem saber que eu era sua filha, como poderia abandoná-lo agora, de ciente de que me deu a vida? Não seria renegar os ensinamentos do Cristo? O senhor Cirilo Davenport me conquistou pela sua generosidade. A partir de hoje, confiou-me a filhinha como se me conhecesse de há longos anos. Obrigou-me a sentar à mesa da família.
ordenou que seu carro particular me trouxesse a São Marcelo. Não posso admitir que meu pai procedesse conscientemente contra minha mãe. Atrás de tudo isso deve existir uma trama criminosa. Muito, ela é muito lúcida, né? Ela é muito clara, ela é grata ao pai, que ele foi generoso com ela sem saber que era filha. E ela não podia, agora que ela sabia que era filha dele, ela não podia deixar de ser generosa com ele. Ela percebeu que era um homem bom, muito bom. Muito sensibilizado, o eclesiástico replicou: tuas razões são sagradas e concordo com o teu parecer de que Jesus te conduziu ao lar paterno com algum objetivo. Mas, se sugeriu o retorno à Espanha, foi pensando nos teus padecimentos morais, bem como na hipótese de Madalena ter agravados algum dia os seus sofrimentos já quase intoleráveis. Quer dizer, acrescentar toda essa luz da história que veio à tona para Madalena seria um agravamento de sofrimento. Imagina como seria, não é? Alcione meditou um minuto e redarguiu serenamente. Sim, por minha mãe, todos os sacrifícios serão poucos, mas buscarei ocultar com os meus beijos a realidade dolorosa. Jesus me auxiliará para que ela saia deste mundo desconhecendo as verdades amargas. Ela não podia ser ferida com essa história tão cruel, com essa trama criminosa. Seria demais para ela que ela partisse, que ela fosse para a espiritualidade sem ter conhecimento disso. Por que sofrer isso agora? Que nada ela poderia fazer para mudar. Não é? Amará meu pai até o fim, porque ela ama Cirilo, ela nunca deixou de amar Cirilo e nunca deixou de deixar isso claro. Amará meu pai até o fim, como símbolo da ventura que a espera no céu, e será para mim como a santa de um altar ligada a Deus. Mas estando meu pai ainda no mundo, não será razoável cooperar para que ambos se unam para sempre na eternidade? Quer dizer, ela ainda agora, sabendo que ele é o pai, ela pode ajudá-lo, né? Porque ela já percebeu que a relação ali é conflituosa no casamento, né? Mas e o teu esforço penoso? E os sacrifícios diários por desenvolver dignamente a tarefa em tal situação? E ela responde, né? Cinjo-me, né? Restrinjo-me às próprias lições que me destes desde a infância. Quer dizer, ele ensinou isso, né? O padre Damiano. Será que Jesus peregrinou pela terra somente para que o admirássemos? Teria sido escrito o Evangelho apenas para que os homens encontrassem nas suas páginas motivos de apologias brilhantes? Sua palavra, padre, não me inculcou, né? Não me recomendou sempre que permanecemos no mundo com o santo objetivo de purificar o coração? Deus quer que nos amemos uns aos outros. Sua misericórdia, de quando em quando, reúne fortuitamente os próprios inimigos para verificar se já estão prontos à tarefa sacrossanta do amor. Se a providência divina me conduz agora aos braços paternos, por que e como contrariar seus insondáveis desígnios? Quem sou eu para contrariar os desígnios divinos, né? Deus te abençoe os propósitos sublimes, murmurou o sacerdote, sensibilizado até as lágrimas. Amanhã ou depois, farei uma visita aos Davenports, não obstante o meu precário estado de saúde. Preciso observar de perto as personagens do nosso drama, a fim de legitimar as minhas ilações, as minhas conclusões. Irei como teu tutor.
ratificar a apresentação do padre Guilherme e, então, estudarei fisionomias e sondarei reações. Ficarei atento, estudando um a um. Recomendo-te, porém, muita cautela, para que tua mãe permaneça alheia a esta nova amargura no seu caminho. Será mesmo de alta prudência não desceres do carro de teu pai à porta da casa, mas distante e de maneira a evitarmos qualquer surpresa dolorosa. Ela concordou e conversaram ainda alguns minutos, até que se despediu com as novas recomendações de prudência e votos de tranquilidade do velho sacerdote. Decorridos 2 dias, com enorme dificuldade, Damiano tomou um carro em companhia de Guilherme, a fim de vingar, a fim de alcançar seus propósitos no elegante palacete das cercanias de São Landry. Prevenida de véspera, a família Davenport aguardava-o com homenagens afetuosas, recebendo-o com excepcional carinho. Logo, às primeiras palavras, notou que Alcione gozava da simpatia geral, embora as atitudes de Susana indiciassem, mostrassem preocupações indefiníveis. De pronto, a conversa generalizou animada. O professor de Blois, agora ancião, venerando pelos cabelos de neve, comentava o concurso da igreja nos planos educacionais da época, destacando a cooperação preciosa dos padres integrados no conhecimento de sua missão divina. Damiano surpreendia-se com a vivacidade intelectual do velho educador. Cirilo, de quando em vez, intervinha com alguma observação, dando a impressão de homem ativo e trabalhador, mas de alma envelhecida, em virtude do véu de tristeza inalterável que lhe assombrava o rosto. A esposa parecia amável, embora pouco expansiva. A um canto da sala, a filha de Madalena descansava num divã ao lado da jovem Beatriz, em atitude humilde. Debalde, em vão, o sacerdote procurara de início um meio de provocar as recordações do passado e lê-lo na fisionomia de cada um. Depois das primeiras impressões, acentuou intencionalmente. Pois que estou com um pé na sepultura, folgo em ver que Alcione ingressa numa casa nobre, que lhe proporcionará o bem-estar que desejo. Que é isso, reverendo Damiano? Atalhou Jaque generoso. Se revigorado, qual o vejo, nos fala em morrer, que não direi eu com os meus achaques sem remédio. A velhice é uma escola rigorosa de meditação, mas eu ainda me recuso a pensar na morte. Sou, porém, muito mais velho que o senhor, disse o padre Damiano. Vê-se logo que a gentileza sua. Olha que a bondade é um dom precioso, mas não pode excluir a verdade. E ali estavam os dois nessa conversa amistosa, de elogios de um para outro. E mudando o rumo da assertiva, continuava. Quanto à sua pupila, pode ficar descansado. Padre Guilherme andou muito bem inspirado, trazendo-nos esta amiguinha para Beatriz e para nós mesmos. Ela não será aqui uma serva, e sim uma filha. Pode estar certo disso. Sem dúvida, confirmou Cirilo com um gesto franco. O que mais nos impressionou desde a chegada, continuou carinhosamente o velhinho, foi a extraordinária parecença com a primeira mulher de meu sobrinho, a quem eu considerava como própria filha. Creio que se a senhorita fosse filha de Madalena, talvez não se parecesse tanto com a finada. Os caprichos da natureza são profundos, porque, na verdade, nunca esquecemos a falecida. Neste instante, o olhar do sacerdote de Ávila cruzou casualmente com o da dona da casa, e teve a impressão de que ela se perturbava, assaltada por algum pensamento menos digno. O amigo da senhora Villamil desejou sinceramente conhecer certos detalhes referentes à presumida morta, mas não se sentia com ânimo de abordar de chofre tão delicado assunto. Exigia muita cautela, porque de repente ele queria saber da vida e da morte
de Madalena, né? Poderia parecer imprudente, certamente pareceria, né? E atrevido aos Davenport, que o recebiam com tanta cordialidade e apreço. Nessa altura da palestra, o visitante notou que o velho Jacques tinha sinais antigos de varíolas nas rugas do rosto. Não esperou outra inspiração e perguntou com delicadeza: pelo que estou vendo, Sr. Jacques, a bexiga também não o poupou noutros tempos, né? A bexiga, porque a bexiga entre parênteses, entre aspas aqui, porque é a bexiga negra, né? A varíola. Eu costumo falar que as cicatrizes deixadas no rosto da, de quem teve a varíola, né? Os bexiguentos, né? O rosto bexiguento. Assim, na varíola de 1663, nossos padecimentos foram terríveis. Eu também sofri nessa época aqui em Paris, onde viera a convite de alguns colegas. E estive tão mal, acrescentava sorrindo, que quase me sepultaram vivo num dos cemitérios improvisados. A filha de Jacques recordou fortemente o minuto em que livrara a rival de semelhante destino, e fez um gesto instintivo de espanto. Nessa ocasião, explicou o professor, residíamos em Blois, mas Susana teve a oportunidade de observar muita coisa triste nessa cidade, pois aqui chegou no dia imediato ao da morte de Madalena. Ah, por favor, senhora Davenport, exclamou Damiano, mostrando-se muito impressionado. Conte-nos sua experiência. Não poderei esquecer o pavoroso instante em que me ameaçavam com sepultamento, apesar de me sentir no gozo de todas as faculdades. Foi um minuto terrível. São recordações muito amargas, padre, retrucou Susana, aparentemente tranquila. Como não ignora, meu marido era casado em primeiras núpcias aqui em Paris, e tendo ele seguido para a América, a família ficou em dificuldades quando irrompeu a pavorosa epidemia. Madalena Villamil era como se fosse uma irmã. A carta que escreveu a meu pai para Blois era um apelo que não podia ficar sem resposta. Logo que pude, vim até cá por trazer-lhe os meus préstimos. A pobrezinha, porém, havia sido sepultada na véspera. Todavia, ainda pude encontrar seu pai com vida, assistindo-lhe os últimos momentos. Dom Inácio, velho fidalgo espanhol, tinha em sua companhia um sobrinho chamado Antero de Oviedo, que foi um arrimo para todos naqueles dias tão amargos. Ajudei-o a providenciar o enterramento do tio ao lado da sepultura da filha, no cemitério dos Inocentes. E nos poucos dias de minha estada em Paris, pude testemunhar a brutalidade dos carregadores desalmados que farejavam cadáveres todas as manhãs nas casas contaminadas. O sacerdote de Ávila já conhecia o bastante para inferir a conivência de Susana no drama que negrejava o destino de Madalena e acrescentou: a senhora deve ter sofrido muito. Foram dias tormentosos, efetivamente. Voltei a Blois, tão impressionada que só melhorei quando me vi no mar, a caminho da colônia. O mesmo deve ter acontecido ao Oviedo Villamil, que nos escreveu de Versailles comunicando a resolução de partir para a América Espanhola. Damiano não tinha mais dúvidas. A resolução sinistra só poderia caber a Antero e Susana, enquanto Madalena estava no leito entre a vida e a morte. O plano perverso obedecera a complicada urdidura, complicada trama. Dificilmente disfarçando a emoção, entrou a falar de outros assuntos a fim de tornar o ambiente menos pesado. Mas ele percebeu, ele sabia que Antero não foi para a América do Sul. Antero foi para a Espanha, com Madalena. Então, aqui ficou evidente que eram os dois. E ele teve muito controle das suas emoções, né? Tanto ele, Padre Damiano, como Alcione ouvindo isso tudo, né? Porque ela estava ali, junto de Beatriz, né? Não deve ter sido fácil, né? Conter as emoções ouvindo essas histórias. Muito bem.
Regressando ao seu quarto de enfermo, em vão escogitava, em vão meditava um meio de aclarar a situação, concluindo, por fim, que toda tentativa nesse particular acarretaria mais graves problemas. Que adiantaria restabelecer a verdade com o aniquilamento de toda uma família? Pensou, desculpa, pensou na pequena Beatriz, na atitude confiante de Jaque, no semblante grave e triste de Cirilo, e firmou o propósito de não intervir na marcha dos acontecimentos para só confiar na providência divina. É aquela história, está nas mãos de Deus. A verdade traria muitas questões, muito sofrimento para muitos. Então, de que adianta, e não conseguiriam consertar. Tempo perdido, né? Decepções, não valia a pena. Né? Deus sabe das coisas, né? Então, para ele, está nas mãos de Deus. Daí a 4 dias, quando Alcione foi visitá-lo, indagou carinhosamente das suas impressões. Vou bem, disse ela resignada, estou começando a compreender que dia a dia Deus nos chama a determinada situação para que lhe executemos a vontade santa. Damiano sorriu como que desencantado do mundo e ponderou. Tenho quase certeza de haver descoberto a trama que destruiu a felicidade de tua mãe, mas julgo que nada se pode fazer por deslindá-la, né, por esclarecê-la, elucidar, né, trazer, desvendar as questões, né? Como discípulos do Evangelho, devemos compreender que não se deve abandonar o combate ao mal, em hipótese alguma. Entretanto, neste nosso caso, a batalha deve desenrolar-se em campo de silencioso sacrifício. Trazer à tona é compactuar com o mal, porque só viriam situações ruins. Nada seria bom, né? E então eles precisavam desse sacrifício silencioso. Compreendo e estou pronta para a batalha, como sempre, disse Alcíone. Não te agastes com o dizer que a senhora Susana participou, a meu ver, da tragédia que infelicitou tua mãe. Posso lamentar, mas devo reconhecer que, se Deus me pôs no seu caminho, é que tenho de aprender alguma coisa em contato com ela. Que será? Não sei. De qualquer modo, porém, rogo a Jesus, não me abandone. Reconheço que minha mãe tem provado infinitos martírios, mas os criminosos, padre, são mais desventurados que os sofredores. Mamãe, no leito da enfermidade, pertinaz, persistente, né, goza de mais tranquilidade que a senhora Susana no seu palácio. Enquanto Rob nos alegra com seu afeto, Beatriz parece detestar a genitora, trazendo-a em constante acabrunhamento. Tenho hoje grandes lições diante do meu espírito. Antes 1000 vezes padecer a calúnia e o abandono, que tisnar, né, que macular a consciência com a nódoa do crime, com a mancha do crime. Este padre Damiano, o quadro permanente que tenho diante dos olhos. Então, melhor ser a vítima do que o algoz. Ela já concluiu, ela já entendeu, e que se Deus a colocou naquele caminho, na presença daquela mulher, principalmente, que provavelmente é a algoz, né, a criminosa na trama, junto com Antero, como bem viu, percebeu o padre Damiano, Alcione, precisa aprender alguma coisa com Susana, com esse convívio. Né? O que será? Não sei. Ela não sabe o que é. Está na mão de Deus.
Ela, assim, a exemplo do Padre Damião, está nas mãos de Deus. Deixe que Ele dê destino às coisas, né? Que faça as coisas acontecer. E ela traz coisas assim belíssimas, né? Ela tem a consciência, a Madalena, na situação em que se encontra, ela é mais feliz porque ela tem consciência tranquila, ela nunca tramou nada contra ninguém, nunca desejou o mal de ninguém. Pelo contrário, ela recebeu as vicissitudes da vida, né? Teve momentos de fraqueza, de vontade de morrer, mas pela filha se reergueu, né? E recebeu do Padre Damiano essa maravilha das múltiplas existências, né? Essa possibilidade também de, quando retornar à pátria espiritual, encontrar o seu amado. Então, e foi vivendo a sua vida, a sua doença, né? A sua saudade, sem, sem lamúrias, sem lamúrias. E então, aqui, mamãe no leito da enfermidade, pertinaz, goza de mais tranquilidade que a senhora Susana no seu palácio. Ela é mais. A Susana, que fez tanto, ela fez tanto, né, para ter Cirilo com ela, tem, mas não é feliz. E deve ser assombrada pela consciência. Né? E a pequena Beatriz, a filha, tudo indica que detesta a mãe. Não suporta a mãe. Já Robbie, né? Sabemos nós que é a reencarnação de Antero, mas já vivendo, já pagando o preço de seus enganos, né? Já resgatando, não vamos falar pagando, né? Resgatando, né? Muitos dos seus enganos, já está ali, vivendo ao lado daquela que ele amava, né? E recebendo dela um verdadeiro amor, o amor fraternal, o amor de mãe. E antes 1000 vezes padecer a calúnia e o abandono do que macular a consciência com a mancha do crime. 1000 vezes melhor ser a vítima do que o algoz. E continua aqui. Lembraste bem, murmurou o sacerdote, meneando a cabeça encanecida. Meu pai e a segunda esposa, prosseguiu a jovem, são profundamente infelizes na vida conjugal. Por vezes, longamente altercam sobre ninharias da vida social. Não raro, ele se afasta exasperado enquanto ela se desfaz em lágrimas. Tenho a impressão de que Beatriz é o único elo que os mantém presos aos compromissos contraídos. Tudo isso não será uma lição bem amarga? Eles vivem juntos, mas não são unidos. Susana, ela tinha os seus planos, mas ela não podia contar com o fato de que ele nunca a amaria e nunca deixaria de amar Madalena. Nessa parte ela não tinha como tramar nada, não depende dela, nunca dependeu dela. E ela, mesmo assim, insistiu, fez de tudo até que conseguiu esse casamento, essa união, esse matrimônio, mas está aí, vivendo na infelicidade, né? O sacerdote considerou a exposição judiciosa e concordou. Tens razão. Contudo, minha filha, não fossem as circunstâncias imperiosas que nos impõem silêncio, haveria que denunciar o crime para que os autores não ficassem impunes. Pode crer, porém, exclamou Alcione, depois de refletir um instante, que a senhora Davenport está sendo punida todos os dias. Não poderemos, por certo, conhecer o grau da sua conivência no delito, mas tenho podido observar a sua luta expiatória, né? Uma luta reparadora mesmo que ela está vivendo, né? As meditações desses dias têm me ensinado
que devemos tratar os pecadores não como criaturas perversas ou indesejáveis, mas como doentes necessitados de medicação constante. Então, para ela, é disso que Susana é carente. Ela precisa, né, de ser tratada como uma doente necessitada de medicação constante. Não foi assim que Jesus nos tratou em sua missão divina? Tenho agora a convicção de que o Mestre encarou os romanos como pessoas atacadas pela moléstia da ambição e da tirania. Os judeus como enfermos da vaidade e do egoísmo destruidores. E, de certo, terá visto em Judas um companheiro dementado tanto quanto em Pilatos, um irmão perseguido pela doença do medo. Então, a Alcione, ela sempre traz Jesus como exemplo. Ele é o guia mesmo. Para ela, ele é realmente o guia. Nós trazemos em nosso coração, né, a certeza de que ele é nosso mestre, de que ele é nosso guia. Mas a nossa diferença é que ela vive isso. Ela vive isso. Ela vive como Jesus agiria. O que Deus espera de mim? Então, aqui ela trouxe uma questão muito interessante, né? A forma de ver as coisas, né? Isso aqui eu achei muito interessante, né? Jesus encarou os romanos como pessoas atacadas pela moléstia da ambição e da tirania. Era isso mesmo. Né? Os judeus como enfermos da vaidade e do egoísmo destruidores. E, de certo, terá visto em Judas um companheiro dementado, tanto quanto em Pilatos, um irmão perseguido pela doença do medo. E ele era medroso mesmo. Ele lavou as mãos, né? Ele lavou as mãos na morte de Jesus, literalmente, né? E por medo. Ele podia ter se imposto, né? E não se impôs, em momento algum. Continua. O sacerdote estava comovidíssimo. Tais interpretações lhe valiam como bálsamo confortador. E mal se recobrava do assombro quando Alcione continuou. Lembramos que ela ainda é uma jovem mulher, muito jovem mulher. Suponho legítima esta presunção, porque a identificamos com a bondade do Cristo em todos os atos de sua vida e até nos derradeiros instantes da cruz. Conduzido ao madeiro entre dois ladrões, nos quais devemos enxergar dois doentes do mundo, bastou que um deles mostrasse o desejo sincero de melhorar-se, recobrando a saúde, e o Senhor lhe prometeu o paraíso. Sim, disse o religioso emocionado. Estas ideias devem fluir do céu para o teu coração purificado. Deus te proteja nos caminhos longos e escabrosos, porque as almas nobres, qual a tua, surgem na terra como partícipes das aflições do Cristo. O mundo prepara sempre um calvário para as vidas cristãs, mas o Mestre te reservará a coroa da vida. Que lindo, né? Não diga isso. O Senhor me atribui a bondade que lhe pertence. Estou muito longe de compreender verdadeiramente o Cristo. Ela tem consciência disso. Ela que vive tão próxima, né, do Cristo, que o Cristo vive tanto dentro dela, mesmo assim ela tem consciência, né, plena consciência de que não está muito longe de compreender verdadeiramente o Cristo. Mas, não obstante, certa de não ter vindo a este mundo para descanso e gozo fictícios. Ela não veio a passeio, ela sabe disso. Aliás, nosso raciocínio deve ser claro. Se o Salvador veio à Terra provar os testemunhos mais ásperos, vertendo sangue e lágrimas, por que dar-nos tanta importância a algumas gotas de suor vertidas em benefício próprio? Por quê?
Ele veio por nós, e nós por nós mesmos. Damiano agradeceu com um olhar de júbilo íntimo, e dividindo a mocidade entre o palacete paterno e a humilde casinha materna, Alcione Vilamil, em árdua tarefa, rogava a Jesus não o abandonasse na dolorosa missão. Então, nós encerramos aqui mais esse capítulo, mais um capítulo, e essa forma com que Padre Damiano se dirigiu a Alcione, né? Definiu Alcione, me fez retornar ao início do romance, lá na abertura do romance, aquela carta de Emmanuel, né? Velhas recordações, escrita em 1942, né? Onde ele diz que jamais, jamais pôde esquecer a meiga figura de um anjo em trânsito na Terra. E ele era tão impressionado com ela que fez este romance, né? Escreveu este romance. E aqui é como ele diz, Deus te proteja, né? Ele, dizendo a Alcione, Deus te proteja nos caminhos longos e escabrosos, porque as almas nobres, qual a tua, surgem na terra como partícipes das aflições do Cristo. Então, é a figura de um anjo em trânsito pela terra. E aqui, amigos queridos, faremos a pausa do nosso estudo para darmos prosseguimento em nosso próximo encontro. Vamos orar? Findamos o estudo de hoje, amado Mestre, banhados de inúmeras lições, que nós possamos assimilar cada uma delas, trazendo-as para a nossa vida diária, para a nossa vida prática. Precisamos assimilar, precisamos encontrar a Tua presença, Senhor, constantemente em nós. Precisamos Te agradar sempre. Obrigado, amado Mestre, pela oportunidade de estarmos aqui, debruçados nestas páginas, ouvindo estas lições. Se conosco nestes dias, amado Mestre, que nos separam de nosso próximo estudo. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, amigos queridos, encerramos aqui o estudo de hoje do livro Renúncia. Que possamos estar juntos novamente na próxima semana. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Até lá.